rua. Iniciamos o nosso segundo bloco com o quadro Fica a Dica, com a participação do professor Gabriel Borges. O professor Gabriel Borges ministra as aulas de literatura para o ensino médio, e é com eles que vamos falar agora. Você pode sugerir para o quadro Fica a Dica um livro que tenha virado filme para nossos colegas? O interessante da literatura é que ela sempre, na maioria das vezes, está baseada em fatos históricos, em períodos da história do nosso país. Bom, pensando nisso, a dica que eu dou para vocês é um livro do Fernando Gabeiro, que é Isso, Companheiro, que foi adaptado pelo cineasta Bruno Barreto. Virou um filme que retrata bem a história de jovens que estavam engajados na ditadura militar, na repressão militar, que sofreram todas as adversidades da censura. Então, nesse ponto, eu acho que é uma dica interessante para os alunos, porque vocês vão conseguir visualizar de uma maneira mais precisa a ideia de democracia que se fala hoje. Porque quando se lê o que é Isso, Companheiro, e quando se assiste ao filme, se percebe um distanciamento, como se estivéssemos falando de um período da história como República Velha, Brasil Colônia, algo muito distante do que é hoje. E se nós pensarmos em ditadura militar, ela terminou em 1984. Então é muito recente, e eu acho que para nós entender tudo que grandes nomes como o próprio Fernando Gabeira passaram nessa busca dessa repressão militar, é um livro muito interessante nesse aspecto. Então, o livro narra a história de um grupo jovem que estava engajado nessa luta e que foi repreendido principalmente pelo ato institucional número 5, o AI-5, né? Eles foram repreendidos e não tinham vozes, não tinham veículos para se comunicar com as grandes massas. Bom, eles precisavam se comunicar com as grandes massas porque eles precisavam atingir um número grande de pessoas para que a ideia que eles tinham de democracia e de liberdade de expressão fosse atingida num número maior. Bom, como eles não tinham mais essa possibilidade, eles passaram então a articular, a traçar planos para que essas ações fossem obtidas de uma maneira precisa. Então a ideia crucial tanto do livro quanto do filme é que eles consigam articular planos e metas para que conseguissem dar voz ativa a tudo aquilo que eles gostariam a se expressar da maneira como gostariam. Então, o que eles fazem? Os personagens principais, que no filme, muitos atores conhecidos, Luiz Fernando Guimarães, Cláudia Abreu, Fernanda Torres e assim por diante, eles montam um plano para fazer o sequestro do embaixador americano que estaria no Brasil e com certeza conseguem, porque a articulação deles era muito própria, a articulação que ocorria dentro dos chamados aparelhos, que eram as casas ou as chácaras, os lugares onde eles se escondiam da repressão para poder articular esses planos. Bom, então o livro trabalha com isso, trabalha com sequestro, e aí é que se dá o grande clímax do livro e do filme, que é o momento em que eles conseguem esse sequestro e, para a libertação do sequestrado, que é o embaixador, eles perdem a liberação dos presos ou das pessoas que tinham as mesmas ideias deles, que estavam presos como reféns. Então eles pedem que, para soltar o embaixador, os presos também fossem libertados. Então, eu acredito que essa seja uma dica interessante, a partir do momento em que mostram uma mobilização dos jovens diferente do que a gente vê hoje. Então, eu acho que para nós entendermos o aparelho democrático que tanto se fala atualmente, nós precisamos entender o quanto que essas pessoas passaram
para um dia nós podermos chegar a essa democracia. E, ao meu ver, nós temos uma juventude que está longe de entender repressão, longe de entender o que foi a ditadura militar. Então, essa é a minha dica para os nossos alunos gonzaguianos. Atenção, isso aqui não é um assalto. Vocês estão assistindo uma expropriação revolucionária. Nós estamos expropriando uma instituição bancária, que é um dos suportes dessa ditadura cruel e sanguinária. Muitos dos nossos companheiros que lutam pela liberdade e pela democracia estão sendo brutalmente torturados nas prisões desse governo militar e vocês não ficam sabendo de nada, porque a imprensa está censurada. Contem para os seus amigos o que está acontecendo. Nós somos o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8. Agora! Bora! Agora no quadro Enquete da Semana, vamos perguntar para os alunos se eles gostam de ler. Eu gosto de ler porque é divertido e a gente aprende a escrever a cada palavra e os livros são legais. É importante, ensina a gente a aprender as coisas. Eu gosto de ler porque tem várias histórias interessantes e bem legais e nos ajuda a pronunciar melhor a fala. Eu gosto de ler porque tem histórias bem divertidas para ler, é bem legal. Eu gosto de ler porque eu aprendo lendo, eu acho divertido ler. Eu gosto de ler porque eu aprendo. Eu gosto de ler porque tem histórias legais, engraçadas. É muito legal ler, porque desde que eu tinha 3 anos eu já gostava de ler, ria, brincava, tudo mais. Adoro ler. Terminamos o Mundo Gonzaga de hoje com imagens da Feira do Livro. Se quiser falar com a gente, mande um e-mail para mundogonzaga@tvcidadepelotas.com.br. Até o próximo programa. Tchau!